Então, Diego, qual é a sua turma favorita? Então, Diego, para a primeira pergunta, se o senhor não fosse professor, qual profissão o senhor teria em mente quando Músico. tinha a nossa idade? Músico. É fácil essa. Inclusive, você já teve uma banda, né? Eu gosto bastante, assim. Eu, inclusive, tive uma banda com o professor David, né? E ainda toco com ele, né? A gente não se apresenta mais, esse ano faz 10 anos que a gente não se apresenta. A última apresentação da gente foi no Dona Lindu, quando a gente abriu o show de Emicida. Um dos primeiros shows que Emicida fez aqui. Nossa, que incrível. Foi. A gente participou de um festival e aí a melhor banda do festival abriria o show de Emicida no Dona Lindu. Aí a gente ganhou um festival e aí abriu o show de Emicida. Foi em 2013, faz 10 anos. E a gente continuou tocando só em estúdio, porque a gente gosta bastante, eu e David e outros amigos. E desde que eu me entendo por gente, assim, basicamente, que eu adoro música, escuto bastante, e cada vez mais que eu fui envelhecendo, fui aumentando meu leque musical, porque quando eu acho que da idade de vocês, eu só escutava rock, eu era bem roqueiro mesmo, mas só roqueiro. Hoje não, hoje eu gosto de outros estilos, eu escuto brega, eu escuto funk no sentido funk carioca, eu gosto de funk americano também, né, que é mais soul, black. Eu gosto de reggae, eu gosto de rap, eu gosto de hip hop, mas na idade de vocês eu era bem rock. Rock pesado. E aí se eu fosse professor, algo que eu faria e ficar satisfeito, né? Porque eu gosto muito da minha profissão, como professor, mas outra seria a música. Então sua paixão por música é quase tão intensa quanto pelos filmes. Eu gosto pra caramba de filme e isso eu herdei da minha mãe. Minha mãe, assim, trouxe pra caramba a vontade de assistir. Minha mãe fazia coleção, ela comprava as fitas VHS de filme, assistia, me chamava e tal. Eu tinha uma estante assim na minha casa, quando eu morava com minha mãe, cheia. Sabe o rack de TV? Sim. Meu irmão, a gente tinha uma estante enorme e não era livro. Era só VHS, era só fita. Todo dia um filme diferente. De vários estilos e assim. E quando eu cheguei no ensino médio, aí eu fui ficando cada vez mais entusiasmado assim com o gênero terror. E quem abriu a minha mente pra caramba sobre filmes e de outros gêneros foi Hungry. Foi porque eu gostava muito de uma pegada um pouco científica, mesmo que ficasse um pouco mais resistente à ficção. E quem me despertou, assim, uma vontade danada para ficção científica foi Hungry. Que incrível. Eu não imaginaria Hungner como entusiasta do Rapaz, ele agora sim, a parada de Hungry é mais voltada de fato à literatura, né? A ficção científica da literatura. Foi Hungry que me apresentou Asimov, né? Eu já gostava por causa da disciplina de história, eu gostava de distopia, mas ficção foi Hungry, assim, na literatura. Aí da literatura para o cinema, o que não falta é mais adaptação, né? Mas é isso. Eu faria assim. Tá, a gente já falou sobre sua paixão pela música, pelo cinema, mas o que inspirou o senhor a começar a ensinar, querer seguir com essa carreira? Vê só, eu não queria fazer, vou tentar ser mais objetivo. eu sempre gostei de história, quer dizer, até o primeiro ano do ensino médio eu não gostava de história, eu gostava de matemática. Só que aí eu fiquei, pode falar isso, eu fiquei em dependência em história. E aí eu fui obrigado, né, por causa da dependência, a estudar história à tarde. Então eu fazia o segundo ano de manhã e ficava assistindo aula do primeiro ano de história à tarde. E aí eu conheci uma professora que me trouxe outra visão de história e eu comecei a gostar. E aí eu tive no segundo, no terceiro, no pré-vestibular, só professores de história assim, muito bons. E aí eu disse, caramba, a história é muito bom, mas eu vou fazer teologia. porque eu sempre gostei dentro de história sobre religião e religiosidades. E aí foi o meu padrasto, que é uma grande inspiração para mim, que falou assim, Diego,
você tem como estudar teologia em história. E você vai ter um leque mais amplo, sabe, de estudo. Se você estudar só teologia, você será mais, né, o estudo será mais focado ali. E eu, poxa, é verdade. Aí eu comecei a estudar história. Foi quando na faculdade eu conheci David e Zé Roberto, né? Virou o quarteto fantástico. Zé, quando eu falo de Zé, eu digo, Zé também é uma grande inspiração para mim. Porque Zé é um cara que sempre se dedicou a vida acadêmica, é o que fez, né? O cara que iniciou da turma da gente mestrado, terminou o mestrado, fez doutorado. É um cara que sempre incentivou a gente a continuar estudando, sabe? Igual em sala. Em sala. Zé é sensacional. E falando sobre atualmente, voltando mais para a atualidade, como o senhor se sente em relação ao reconhecimento que o senhor recebe na sua profissão hoje, tanto pelos alunos quanto pela população em geral? Vê só, é muito gratificante quando a gente tem um retorno, assim, de uma relação de ação e reação, sabe? Eu fico muito, todo mundo gosta de receber um elogio, né? Pô, é muito massa isso. Mas eu tenho um orgulho muito grande quando eu percebo que, tipo, eu tô dando uma aula e eu tô notando ali instantaneamente o impacto da reflexão. Porque eu sempre falo, vocês sabem disso, né? Eu sempre falo, eu não quero que vocês copiem o meu discurso. Ele deu trabalho de fazer. Eu quero que vocês criem de vocês. Aproveitem a aula para um momento de reflexão, né? Aproveitem como uma oportunidade de estudar um pouco mais, né? De ter esse cuidado de, caramba, essa é a oportunidade de cada vez mais eu saber um pouco mais sobre isso aí. E quando eu vejo isso, caramba, é gratificante. É gratificante demais, porque vocês também sabem muito bem disso, que dá trabalho também, né? Não são só momentos gratificantes, tem estressantes também, como toda profissão. Mas diante do que a gente recebe e vê o impacto na formação como cidadão, não é só, eu não dou aula para que ele saiba de história, eu dou uma aula como uma questão de noção e orientação de cidadania, sabe? Eu sei que pode aproveitar da melhor forma. Isso é que é muito massa, isso é que eu gosto mesmo. Em relação a isso, como o senhor acha que a sua versão adolescente reagiria à sua forma de pensar agora, dando aula? Vamos lá, eu adolescente, olhando para mim hoje. A sua forma de dar aula aqui no Elo. Eu acho que o eu do passado ficaria assim muito interessado, adoraria, porque o perfil que eu tinha no passado era basicamente de curioso, de interessado nas humanas, de gostar de debate, sabe? Então o senhor do passado adoraria a sua forma de dar. Se apaixonaria por história mais cedo. Talvez fosse isso. Ficaria um pouco espantado, né? Porque eu tinha um cabelo bem grande, olhasse pra mim hoje e dizia, eu vou ficar assim. Aí ia ser meio difícil, mas tudo bem. E como o senhor acha que poderia fazer pela gente hoje o que o seu eu do passado acharia? Tipo, como poderia mudar a nossa visão pro futuro hoje? Eu acho que é justamente isso que eu falei para ti. Todas as aulas eu tento oportunizar, sabe? Tipo, aproveitar para trazer uma reflexão de um aprendizado gigantesco sobre algo relevante que aconteceu na história. Então, toda vez eu tento trazer o passado para uma compreensão de presente, trazer uma perspectiva de futuro. Então, a gente olhar para trás e entender por que estamos aqui. Eu acho que quando vocês conseguem fazer isso, a missão foi cumprida. Então, eu acho que isso traria que é sempre o que eu tento fazer, traz uma transformação gigantesca. Foi isso, obrigada pela entrevista. Pô, foi muito massa. Ótimo. Foi massa.